Fala galera, vem chegando aqui para mais um episódio do nosso Podcast TV. E aí, Medina? Hoje a gente vai aprender bastante, um conteúdo riquíssimo, que eu sempre preciso aprender, viu, Gu? Falar pra você que eu acho que são sinais que eu tô recebendo da vida. São os gatilhos da vida. São. Para falar sobre planejamento, viver o presente, mas com a visão de futuro. Que Exatamente. Isso, hein, Medina? Eu tenho muito que aprender nesse assunto. Galera, você que tá aqui nos assistindo, aproveita aí, ó, pega um papel e uma caneta, porque o conteúdo de hoje, primeiro, que é uma história de vida inspiradora, Medina. E segundo, que não é só motivacional não, é conteúdo bruto para você aplicar na sua vida e para você procurar o nosso convidado aqui depois. Todas as mídias sociais já está aqui. O convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele é o corretor franqueado da Prudential do Brasil. Seja muito bem-vindo, Pedro Alarcon. Que honra, meu irmão. Bem-vindo. Honra toda minha, Gu, Medina. Prazer estar com vocês. Um olá ao pessoal que nos assiste também, espectadores da Newcastle, do Podcast, vamos dizer. Que maravilha, gente. Obrigado pelo convite. E eu digo que é mais especial ainda porque hoje o trabalho que a gente faz, ele é completamente sobre conscientizar pessoas, trazer informação que muitas vezes elas não têm. E o que nós estamos fazendo aqui se não for isso, né? Hoje através do canal de vocês, do podcast de vocês. Então, maravilhoso. Vai ser riquíssimo. Ô, Pedrão, que honra. E os primeiros a receber sempre somos nós. E você que tá aí, já curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais e não deixe de seguir também a Fly Up Intercâmbios, parceira da Newcastle, que tem sempre um benefício especial para você. É a melhor agência de intercâmbio do Brasil, Medina. E Com do certeza. mundo. Do Brasil e do mundo. E do universo. E vai que vai. Pedrão, vamos lá. Até para o pessoal que nos assiste, eu sei que você é um profissional ímpar. Te conheci no evento ali do livro Olhos de Águia. E só de conversar com você, a gente já vê que o Pedro, ele é diferente. Ele é diferenciado. Inteligente, traz a visão. Então, até para o pessoal te conhecer melhor, quem é o Pedro Alarcon? Legal. Gu, eu acho curiosíssimo isso. Hoje estamos em Campinas, mas a minha trajetória, ela já passou por alguns lugares. Eu já fui morador de Bauru, onde eu fiz faculdade e também trabalhei. Eu já morei na cidade de Rio Claro, que é a nossa vizinha. Eu já morei na cidade de Franca, que é de onde os meus pais são. Então tudo começa lá, né? E meus pais são de Franca, meu pai e minha mãe são de lá. E tem uma química interessante, porque eles têm naturezas muito diferentes entre eles também, né? Eu sou filho de uma psicóloga, trabalha com crianças, com adoção predominantemente. Então, minha mãe, como psicóloga, ela traz uma parte um pouco mais zen, equilibrada da vida, que é o que uma psicóloga geralmente é, né? Feminina, mas muito inteligente também. E o meu pai, ele já tem esse lado empreendedor. Meu pai tem esse lado mais aventureiro, de tomar risco, uma pessoa que, enfim, fala mais alto e é mais expansivo. Então, existe uma química entre os dois que os filhos, né? Eu tenho 2 irmãos, eles naturalmente puxam isso e as misturas vão acontecendo, né? Eu sou feliz de ter uma mistura que eu considero legal dos dois, que é uma personalidade que, ao mesmo tempo, que busca um equilíbrio, mas também, em algum momento agora, principalmente, busquei mais expansibilidade, mais expansão, mais prosperidade, que é o que me trouxe até aqui, no caso, né? Essa carreira de empreendedorismo que hoje eu ocupo. Então, que eu saí de Franca já tem 13 anos, foi em 2013, quando eu fui fazer faculdade na Unesp de Bauru. Ali eu fiz engenharia e a minha carreira foi predominantemente ali no CLT, como a maioria de nós em algum momento foi, né? Todo empreendedor, eu digo que ralou e apanhou muito no CLT para entender se era aquilo mesmo que ele queria da vida. Existe um momento que eu me fiz essa pergunta e a resposta, hoje vocês sabem que foi que para mim era outro caminho, mas muito válido. E vocês imaginam uma carreira de engenheiro? O engenheiro, ele naturalmente, ele tá sempre olhando para números, mas todo engenheiro, ele tá muito ligado no financeiro também, né? Dificilmente você separa o financeiro da vida de alguém que trabalha com projetos ou de alguém que gosta dessa parte ali na vida pessoal. E isso define o momento de hoje também, né? Hoje nós vamos falar de educação financeira, então nós estamos falando do Pedro engenheiro, que muito tempo também foi o Pedro investidor, aquele cara que era CLT, mas investia no mercado de ações, no mercado internacional, e aí começou a gostar mais desse assunto, é o que nos trouxe até aqui.
E como foi essa sua transição do CLT para o empreendedorismo? Essa parte, eu digo assim, né, Medina? O engenheiro, principalmente, mas o CLT no geral, em pouco tempo ele consegue entender muito bem o que vai ser a perspectiva dele de carreira, né? Existem CLTs de muito sucesso, se assim o querem, e existe o CLT que tá bom para ele, aquela carreira mais estabilizada ali, sem muito anseio de crescimento. Agora, a grande questão é que dentro do mundo corporativo, você muitas vezes está amarrado em algumas condições que não são só suas. Né? O CLT ele tem suas amarrações, suas limitações. Você está num mundo corporativo, organizacional. Você vai contribuir, você vai crescer numa velocidade X. Você precisa entender aquilo e a gente com pouco tempo entende. Existe um momento em que eu entendi que a velocidade desse crescimento não estava compatível com o que eu queria para minha vida. Famoso 30 anos, né, Gô? A gente bate essa idade, a gente começa a questionar que, as coisas precisam acontecer, às vezes você tem mais pressa. Então, Medina, eu num momento em que eu comecei a refletir mais e mais sobre isso, eu falei, eu quero empreender em alguma coisa. Primeiro porque eu quero trabalhar de maneira mais livre. O fato de eu estar aqui hoje significa isso. Sim, eu não poderia sair do meu trabalho num dia igual hoje, no período da tarde, e estar aqui conversando sobre um assunto que pode interessar muita gente. Eu não poderia. Eu não poderia ser dono da minha própria agenda se eu estivesse lá. E isso me deixava com esse anseio positivo. Eu quero trabalhar igual eu vejo ídolos meus trabalhando. Eu quero ter uma rotina que ela seja dinâmica, que eu conheça pessoas e que eu tenha a oportunidade de estar em lugares e, quem sabe, em algum momento, levar informação para as pessoas, a minha visão. Então eu cheguei nesse ponto. E aí, um pouco é você e o resto a vida cuida também, né? Suas conexões. Eu tive um amigo que teve a oportunidade de conhecer um tal de modelo de negócio da Prudential do Brasil. Como funciona ser um corretor franqueado? E um belo dia, assim como você, né, Gô, que passou por uma reunião com algum corretor franqueado da Prudential, eu também passei. E eu, naquele momento, expectativa de empreender, eu olhei para ele e falei, eu consigo fazer isso aqui, eu acho. Ele tá me educando, tá me passando informação financeira, tá falando sobre planejamento, sobre vida, sobre dinheiro. Eu adoro isso. Por que eu não faço isso? Meu amigo tá aqui fazendo e ali parti para fui convidado, né, para conhecer o modelo e ali eu vi que eu tinha identidade para isso. Aí fui aprovado, isso foi lá atrás. Hoje eu trabalho como um corretor franqueado da Prudential. E você, gente, é nítido que ele é muito realizado nessa carreira que você escolheu. O que mais te brilha os olhos nisso que você faz hoje? Olha, eu digo que é o seguinte, Medina, por muito tempo, possivelmente a gente trabalha para, vamos dizer, ou a gente se empatar na vida ou a gente sobreviver, né? Eu trabalho, eu ganho meu salário, eu guardo um pouquinho aqui e a roda vai girando, Passou 10 anos, você tá naquilo ali. Propósito. Você começa a se questionar do seu propósito, porque a coisa que você mais faz na vida possivelmente é trabalhar. O que aquilo está gerando de impacto para você ou para os outros? Tirando tudo isso que eu falei, o que move hoje é propósito. Então, quando você fala, mas o Pedro é realizado, relativamente, eu tô há pouco tempo na minha atividade, mas é aquela questão de você conseguir olhar para si e falar, eu queria ser esse cara. Por mais que assim nós estejamos em momentos que eu chamo o meu momento de um momento um pouco mais inicial do trabalho, só que eu gosto de pensar que isso dá tão certo para mim que hoje eu já consigo falar como alguém que está há mais tempo e gosto muito de passar essa imagem. E muito disso é porque eu faço uma coisa que eu acho sensacional. Hoje o meu trabalho, qual que é em primeira mão? É levar esclarecimento para as pessoas. Antes de qualquer coisa, antes de vender algo, antes de ser um consultor, antes de ser alguém que paga um benefício, por exemplo, que nós vamos entrar nesse ponto, eu sou uma pessoa que estou na sua frente para trazer informação. Muitas vezes para pessoas que não fazem ideia que aquele universo existe. Então isso me agrada muito. Dentro da análise que você faz das pessoas que você atende, qual é a pergunta número 1 que todos fazem, assim, que você fala, essa daqui, todo mundo pergunta isso, que você poderia explanar aqui pra gente, que eu acho que seja talvez a maior dúvida do público, assim, que está nos assistindo agora. A pergunta número 1, Medina, sem dúvida nenhuma, eu tô com a minha social media aqui hoje pra me comprovar, quando a gente chegou e perguntou qual que é o primeiro tema que a gente precisa falar pras pessoas. A pergunta número 1 é, Pedro, eu já sou uma pessoa que gera renda e tem meus investimentos. Eu invisto em imóveis, eu invisto em ações, eu tenho minha reserva de emergência. Por que eu preciso ouvir você falar sobre seguro de vida? Isso não
isso não faz sentido pra mim. Essa é a pergunta número 1. Essa é a pergunta número 1. Essa é a pergunta que a gente mais ouve. Dentre as várias que a gente ouve, essa eu posso dizer que é a primeira. E você acredita que o aumento desses conteúdos na internet, por exemplo, tira a pessoa um pouco dela achar que ela entende alguma coisa e às vezes pode até cair em uma cilada, vamos dizer assim, por achar que tem algum entendimento porque viu algum vídeo? O que você tem pra falar? Porque assim, eu acredito... Na minha visão, tá? Eu tenho muitas dúvidas sobre esse campo de financeiro. Sim. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, porque às vezes a gente tem uma ideia. Isso daqui vai ser melhor pra mim, porque você viu alguém ali que você nem tem contato, né? Eu acho que o ideal é você ter alguém que caminhe lado a lado, né? Que é por isso que eu vejo você assim, eu falo do brilho nos olhos, porque você tá muito assim, né? Sim. Explicando com muita atenção, pensando realmente em você que tá aí do outro lado, pra você não cair em qualquer cilada. É muito importante a gente ter um acompanhamento. Eu queria que você explanasse um pouquinho isso, porque eu sou uma pessoa muito assim, desconfiada, sabe? Então, eu prefiro o contato. Ter alguém diante de mim, igual o Gustavo foi lá, você esteve lá, passou, fez a consulta, conheceu a pessoa, trouxe pra perto. Eu acho que isso passa muito mais veracidade. Quando a gente pode tocar na mão, agora até atendimento online, a gente faz muito online, mas eu ainda prefiro ir lá e conversar pessoalmente. Você acredita que a internet atrapalha um pouco das pessoas ficarem mais confusas do que esclarecidas? Olha, na maioria das vezes, sim. A internet ela tem um poder gigantesco de colocar 1 milhão de possibilidades ao mesmo tempo pra si. Né? E a gente não adianta a gente achar que a gente tem controle de filtrar aquilo que a gente quer absorver, principalmente quando a gente fala de um mundo de investimentos, ou seja, o que fazer com o meu dinheiro. Tem 1 milhão de possibilidades. Vocês vão ver que hoje eu falo de investimentos, apesar de eu não ser um assessor de investimentos, eu não sou isso. Mas eu trabalho com um produto que é um complemento do planejamento financeiro de qualquer pessoa. Então é impossível eu falar sobre mim e sobre o meu produto sem falar de um investidor. Que é o que todos nós somos, né? Qualquer pessoa precisa ser um investidor em potencial. Mas onde eu acho que entra um diferencial gigantesco? Pra gente tomar decisão na vida, eu acho que no mínimo a gente precisa de reflexão e boas recomendações. Então, se hoje eu estou aqui, é porque alguém me recomendou. Se eu conheci vocês em um determinado dia, é porque alguém me recomendou. Um amigo em comum, no caso. E o modelo de negócios que eu sigo, ele só trabalha por recomendação. Hoje, com certeza eu priorizo o meu atendimento de maneira presencial. Faz muita diferença, não adianta a gente achar que não. Então eu concordo 100% com você. Eu conheço o meu assessor presencialmente, só por isso que eu fechei com ele. A pessoa que está conhecendo uma coisa nova, não é todo dia que você vai conhecer um seguro de vida sob medida que foi feito para você e que vai desmistificar o que você achava que era verdade. Você não vai conseguir você não vai conseguir adquirir confiança se você não conhecer a pessoa na sua frente. Se você não vê como é que ela tá, como é que ela se posiciona, de onde ela veio, quem que é essa pessoa. Apesar do online funcionar para algumas pessoas, desde que a recomendação seja bem feita. Eu digo, Medina, que às vezes eu atendo pessoas que só me atendem porque fulano recomendou. Então beleza, se o Gustavo me recomendou para falar com você, então agora eu abaixo a guarda, eu vou entender. Porque ele tem, então eu sei que é bom, porque eu confio nele. Mas como confiar na infinidade de coisas que existem na internet se você não tiver o mínimo de comprovação de proximidade com isso, né? Eu acho que roda dessa maneira. E falando de seguro de vida, por que a gente pensa sempre assim, eu sou jovem, eu não sei se é o momento. Com certeza. O que você diria para alguém sobre essa parte do seguro de vida em relação a esse... Qual que é o momento certo para fazer? Porque a gente pensa nisso, você falou aqui, poxa, meu dinheiro e tal. Qual que é o momento certo? Eu vou te fazer uma pergunta, então. Você se considera jovem? Todo mundo em potencial se considera jovem. Tem pessoa de 18 anos que se considera eu tô novo. Tem pessoa de 25, de 30, de 35. Eu tenho 32, eu sou jovem. Você se considera jovem? Jovem, muito jovem. Minha mãe tem 57 anos e ela se considera jovem. E entre as perguntas que a gente mais ouve... Tem outra. A top 2 eu sou novo demais para ter seguro de vida. Essa é a coisa que a gente mais ouve. E aí o que eu costumo gerar de reflexão é o seguinte. A partir do momento que você saiu da casa dos seus pais, que você está gerando o seu, que você está trabalhando, você passa a ser alguém que tem responsabilidade financeira. Hoje eu tenho uma responsabilidade financeira para comigo. Vocês têm para um com o outro e consigo também. A partir do momento que eu me lanço dessa forma... eu preciso pensar na possibilidade de algo acontecer e dar errado. Quem é o principal, é o primeiro da fila que precisa pensar nisso? É quem, além de depender do seu trabalho para si,
precisa prover para outros. É o pai, é o marido, é a esposa. Esses têm responsabilidade compartilhada. Então aí começou. Essa pessoa precisa sem dúvida. Mas e você que, por exemplo, acabou de começar a trabalhar? E você, por exemplo, que não tem um pardal para dar água? Por que você precisa de seguro de vida? O bom seguro de vida. Você precisa de seguro de vida porque quanto mais cedo você está na sua vida, mais vulnerável você é a um determinado acontecimento. Então, apesar de muitos pensarem, pô, eu não tenho nada para proteger, você tem para proteger você mesmo e a sua capacidade de trabalho. Uma pessoa de 22 anos, o que ela tem construído para servir de garantia para ela? Ela tem um imóvel que se der ruim, ela vende esse imóvel? Ela tem uma reserva financeira que se alguma coisa acontecer, ela vai puxar dali? Nem isso ela tem às vezes. Então, quanto mais cedo nós estamos na trajetória do crescimento financeiro, mais suscetíveis nós somos ao estrago que um imprevisto pode fazer. O que é um imprevisto na vida, para a gente deixar muito claro? É alguma coisa acontecer com você que você perde a capacidade de trabalhar. É um acidente. É uma doença grave. Esses são os dois principais. Se isso acontece e você fica afastado, você não pode gerar renda, você vai apelar para quê? Seus pais. Se é que eles conseguem te ajudar. Né? Você vai apelar para quê? Para um empréstimo absurdo? Começar a se endividar de maneira agressiva e isso pode comprometer seus próximos 10, 20, 30 anos. Essa é a realidade do brasileiro. Hoje. E agora, então, falando de números, assim, como que você vê o cenário do Brasil em relação a essa procura por proteção em vida? Interessantíssimo. Eu vou colocar um dado aqui que ele fala o seguinte. Se a gente pensar nos Estados Unidos, e Estados Unidos é uma referência em educação financeira, Japão é uma referência em educação financeira. Desde cedo, os jovens ali com os pais estão aprendendo o quê? Eles estão aprendendo a trabalhar e poupar. Eles estão aprendendo que é importante guardar um pouquinho no final do mês sempre. Eles estão aprendendo que a dívida pode ser feita, mas ela tem que ser feita dentro de um planejamento. Não é errado se endividar. O que é errado é não ter juízo sobre as suas dívidas. Eles estão aprendendo que o bastão tem que ser passado de pai para filho de maneira inteligente. E eles estão aprendendo que é necessário proteger a sua capacidade de trabalhar. Para eles é beabá. O brasileiro não. O brasileiro nunca ouviu falar sobre isso. Por que eu digo isso? Japão. 97% de pessoas como nós, que trabalham, que geram renda, têm seguro de vida individual. 97%. Quem que sobrou? 3%? Quem são esses 3%? Não é possível. Esse dado é chocante. Estados Unidos, 92% de quem trabalha como nós, a gente chama de economicamente ativas, tem seguro de vida. Agora vamos lá, chute. Medina, quantos por cento do brasileiro que trabalha como nós tem seguro de vida de qualquer tipo? Eu acho que poderia inverter até a margem lá do outro. Tipo 3%? Eu acredito que, eu não sei, né? Mas eu acho que o brasileiro, eu vou falar assim pela escola, assim. O pessoal só vem atrás do inglês quando a água bate na bunda, né? Como diria minha mãe, quando a necessidade vem à porta. Uhum. Então, assim, por essa perspectiva, eu acredito que não vai ser um número tão alto quanto dos asiáticos, por exemplo. Sim. Então, eu nem me arrisco a falar quanto, porque realmente eu não faço ideia, assim, do quanto. Tem chute? Ah, eu acredito que seja menos de 5%. Menos de 5%? É, de 5 a 10%. Eu espero que nós estejamos errados. Gente, vocês estão muito mais certos do que errado, tá? Muito mais perto da resposta. A realidade é que 18% do brasileiro tem algum seguro de vida atualmente. Ah, tá bom. 18. Tá Pô, bom, tipo não- vamos Vamos lá. não é né? tão É um vexatório. mercado a ser explorado, A em ser potencial de explorado. crescimento. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Só que agora pensa o seguinte, vocês já foram CLT? Sim. Já foram CLT. Eu já fui CLT, fui por praticamente 10 anos. O CLT geralmente ele tem aquele famoso seguro de vida, né? Que é o benefício, Sim. né? Se eu perguntar pra você o que você tinha de seguro de vida, dificilmente você vai saber falar pra mim, né? Eu tinha cobertura XY, era tanto, se acontecesse, a gente não sabe. Então, desses 18, metade é esse pessoal aí, ó. É o CLT, que tem um seguro de vida só porque a empresa dá. Eu chamo esse seguro de morte. Porque geralmente ele é aquele seguro que fala assim, né? Então, ó, bem-vindo à empresa, você tá aqui com o seu contrato assinado, você tem um seguro de vida aqui. Se você morrer, você tem 10 vezes o seu salário, 15 vezes o seu salário. Você nem lembra disso. Dia seguinte você já esqueceu, você não tá nem aí.
E não é culpa do brasileiro. Não é culpa nossa, porque o jeito que isso é exposto a nós é um jeito sem nenhum tipo de sensatez, reflexão, racional em cima disso. Então já imagina que 9% eu nem considero. É pessoa que se falasse pra você assim, ó, Gu, CLT, você perdeu seu seguro de vida. O que você vai falar? Beleza. Não tô nem aí. Eu quero meu salário e tranquilo. Agora, os outros 9%, aí sim. Os outros 9% são pessoas que conheceram o que é o seguro de vida individual, que é o que nós vamos explorar aqui hoje. Então, é um percentual muito baixo, né? Se a gente pensar em outros dados financeiros do Brasil, quantos por cento do brasileiro está endividado no cartão de crédito? É assustador, o número é mais de 70%. Quantos por cento do brasileiro tem um CPF inscrito na Bolsa de Valores, por exemplo? Menos, deve estar em 5% hoje. Até antes da pandemia era 3%, 2%. Estados Unidos, mais de 60% da população economicamente ativa investe em bolsa. Então, de cara, a gente já sabe disso. O brasileiro, ele não tem educação financeira. Só que a culpa não é nossa. Que culpa eu tenho se meu pai não me ensinou? Que culpa eu tenho se a minha escola não me ensinou nunca isso? Infelizmente, tem oportunidade? Lógico que tem. Mas enquanto a oportunidade não vai tomando conta, tem brasileiro quebrando porque não tem conhecimento. Tem brasileiro passando por dificuldade financeira, famílias indo à ruína porque não conheceu o que é proteção financeira de verdade. Você acredita que o cenário da pandemia mudou um pouco esse pensamento ou não? Sim, com certeza. Eu ia dizer também que, pensa em 2018, né? Eu falei que hoje o número é 18% do brasileiro tem seguro de vida. Em 2018, esse número era de 6%. Aí você acertou. Então não é que você tá errado, né, Gu? Quando você chutou seus 5%. É só que você tá olhando 7 anos para trás. 7 anos para cá o número triplicou. Por que que isso aconteceu? Lógico, a pandemia mostrou para muita gente que nós não somos nenhum super-homem. Nós não somos Mulher Maravilha. Um dia eu tô bem aqui, no outro dia eu tô entubado. E o ser humano, ele é frágil e a coisa acontece sem a gente perceber. Isso é choque de realidade. Quanto tempo o mundo leva para gerar uma pandemia, por exemplo, que mostra pra gente isso? Gerações. Você esqueceu. A última vez que possivelmente o ser humano tomou um susto como esse foi uma guerra, por exemplo. Ou uma gripe aviária que não foi nada perto da pandemia, né? Que matou 600 mil brasileiros. Então a pandemia mostrou para muita gente, perdemos entes queridos, ficamos doentes com sequelas na maioria das vezes, crise hospitalar. Mas principalmente a pandemia veio e mostrou para o brasileiro que enquanto você não está trabalhando, você não está gerando renda. E Sim. que existe um Brasil, nação por trás disso, cujo sistema previdenciário é duvidoso. Você não tem certeza hoje, se você tiver que se afastar pelo INSS, você vai receber. Infelizmente, o que eu mais escuto de clientes são relatos de alguém que precisou e não recebeu. Ah, não comprovei, ou burocracia, não recebe. Infelizmente. É verdade, já ouvi sobre isso. Todos nós, eu acho que temos alguns relatos, né? Então a pandemia escancarou isso pro brasileiro. Que um dia você tá bem, no outro dia você pode não tá. E quem paga seu salário se você está hospitalizado? Porque o maior problema, e a Prudential protagonizou isso de maneira muito, muito positiva na pandemia, é que a reflexão que se eu morrer eu tenho um prejuízo, essa aqui a gente já tem, por mais que seja difícil falar sobre isso. Mas a reflexão do que acontece comigo se eu não estiver produzindo todo dia, se eu não conseguir levantar da minha cama e frequentar e produzir, essa pouquíssimos fazem. E a crise hospitalar, em que os hospitais ficaram lotados de gente, ela gera a seguinte pergunta. Você tá no hospital. Sua esposa possivelmente tá te acompanhando ali na UTI. Quem tá em casa? Quem tá pagando seus boletos? Por acaso a CPFL cortou a sua conta de luz porque você não pode trabalhar e ela falou, não, dá uma segurada. Ou seu aluguel? Ou a escola de inglês do seu filho não cobrou mensalidade porque a gente tá num momento de pandemia? As contas continuam. Mês a mês, as contas estão lá. E para muitas pessoas, 2 meses sem salário ou 1 mês sem salário, acabou. É ruína financeira, é dívida. Então sim, eu acredito. E top, hein, Medina? Aqui você fez umas perguntas assertivas aqui. Eu fiquei só ouvindo aqui. Eu falei pra você, eu tenho que aprender. Eu adorei sim. as perguntas. Eu sou a primeira que aprendo, eu já falei isso Sim. pra você. Eu tiro todas as minhas dúvidas. O convidado vem, eu já falo, opa, tem muita coisa que eu tenho que aprender. Com certeza. E proteção em vida é uma delas. Sim. E essa reflexão que o Pedro trouxe, que até algo que escancarou para o mundo, que foi a pandemia, é real. Foi a realidade da maioria das famílias.
Pedrão, uma pergunta que eu queria fazer para você. Hoje o que você falou sobre o seguro de vida é muito real, assim, a maioria, a empresa dava um benefício, até para ter algum desconto na conta jurídica, Sim, aí tem a sim. folha salarial ali da galera, põe um seguro de vida aí para cada um, que eu te ajudo aqui. E eu vejo que a outra maioria que contrata um seguro de vida também é para algum benefício de uma negociação de um banco. Sim. E a Prudential é uma empresa que tem mais de 100 anos de história, né, nível mundial. Eu não sei exatamente há quanto tempo que está no Brasil, mas eu sei, pouquinho que eu conheci da Prudential, é líder de mercado, referência no segmento. Sim. Qual que é o grande diferencial da Prudential para o cliente em relação às outras, que eu não vou nem chamar de concorrente, porque eu nunca vi alguém vender um seguro com essa abordagem e esse atendimento personalizado de entender a vida do próximo, igual a Prudential faz. Geralmente é um gerente que quer bater meta, ou quer empurrar algum produto, coloca um seguro de vida. Conta pra nós aí. Com certeza. Essa colocação é sensacional, tá, Gu? Porque eu ia comentar em uma das perguntas da Medina, que é o seguinte: o brasileiro, coitado, só tem duas maneiras de conhecer seguro de vida, pelo menos assim foi a vida toda. Ou é aquele da empresa, que ele não faz ideia, isso a gente comentou, e o outro é o do gerente do banco. Só que o do gerente do banco, eu não tô negando que ele pode ajudar alguém em algum momento. Só que o do gerente do banco não tem aquele propósito por trás. Infelizmente, em grande parte das vezes, o banco também tem uma meta de venda de seguros ali, e no meio daquele momento em que você está fazendo um financiamento, ou você está tomando crédito, ou você é uma pessoa que está muito frequentemente ali, em algum momento o gerente do banco vai chegar e falar assim, faz esse seguro de vida aqui. Faz esse seguro de vida pra você, faz esse pra sua esposa, faz esse pro seu filho. Então você imagina, né? Esses tempos eu tava na minha casa, fui visitar meus pais, já trabalhando com o meu trabalho hoje, meu pai falou assim pra mim, Pedro, tem um papel aqui pra você assinar. E meu pai é um cliente de um grande banco. Meu pai, por ser empresário, também é um cliente de um grande banco. E eu fui olhar o papel, o que era o papel? Um seguro de vida no meu nome. Então vamos dizer que sou um vendedor de seguros de vida, né? Que tem o papel. E você imagina o meu seguro de vida, qual que é o tamanho dele? Aí tinha um seguro de vida ali que eu tinha que assinar, por quê? Porque o meu pai precisava, vamos dizer, dessa... Não é uma troca de favores, mas é uma troca de... Como que eu posso chamar isso? Eu te ajudo, você me ajuda? Isso é muito comum, gente, no banco. Agora, qual que é o problema disso? É que a pessoa não faz a mínima ideia do porquê que ela tá fazendo. Ela não faz ideia se aquilo foi preparado para, se acontecer, te salvar. E na maioria das vezes não foi. Então a grande pergunta é, se acontece alguma coisa na sua vida hoje, se hoje você perde a capacidade de trabalhar, quanto você precisa de verdade para que você não tenha impacto nas suas finanças, para que você não tenha que dilapidar seu patrimônio, para que aquela sua reserva de emergência você não tenha que acabar com ela em uma semana? Ninguém faz essa pergunta. Você nunca ouviu essa pergunta, você talvez nunca tenha se feito essa pergunta, né? Então essa é a primeira parte que eu queria lembrar, né? Que você colocou esse ensejo. Agora, o que é o diferencial? Por que a Prudential ela é o que ela é hoje, se você olha em nível de pagamento de benefício? Doenças graves, vamos colocar que é uma das coisas que mais nos acomete hoje. O maior volume financeiro em pagamento de benefício no Brasil é da Prudential hoje. Uma empresa que atua de maneira independente desde aproximadamente 1999. Agora eu faço uma pergunta para você. É só o cliente da Prudential que tem câncer? Não. Não, né? É só o cliente da Prudential que infarta? Por que a Prudential é a top disparada em pagamento de benefício? Porque a maneira que ela comercializa o produto e a maneira que ela faz questão de te conhecer antes de você se tornar cliente faz com que ela se comprometa e consiga honrar o compromisso. Lógico, ser a 10ª maior gestora de ativos do planeta ajuda? Lógico. Ela tem um poder financeiro que só em ativos sob gestão a Prudential tem o PIB do Brasil. O que o Brasil produz num ano, a Prudential tem em ativos sob gestão. Agora, por que a Prudential consegue pagar mais benefícios do que qualquer pessoa? Primeiro, porque ela sabe o seu risco antes de você ser cliente. E aí muitas vezes vocês vão me ouvir falando que existe um bilhete dourado para você ter um seguro da Prudential, que é você ter saúde. Porque você não vai conseguir ser cliente se você tiver algum tipo de comorbidade.
Não é aquele que você ligou lá no 0800 ou entrou no site e fez seu seguro ali, saiu prontinho. Não é aquele que o gerente do banco faz em 5 minutos para você, não. Você precisa passar por uma análise. Muitas vezes você precisa de exame médico, fazer exame só para ser aprovado na Prudential. Então, quando ela assume que ela vai assumir seu risco, quando ela fala isso, é porque ela está preparada para te pagar um benefício. Agora, onde mora o segundo diferencial que é muito importante? Nós. É o corretor franqueado. Porque o meu trabalho, ao contrário do que muitos pensam, eu não sou um vendedor. Eu sou uma pessoa que estou aqui para te acompanhar o resto da sua vida, enquanto você for cliente. Significa que se acontecer alguma coisa com você, para quem você vai ligar? Para mim. Você não vai ligar no WhatsApp automático. Você não vai ligar no 0800, você não vai ligar para o seu gerente que depois das 4 horas da tarde, infelizmente, ele não está trabalhando. Não é culpa dele, não. É o horário dele, ele está cumprindo. Aqui não. Eu não sou um funcionário, eu sou uma pessoa que 24 horas por dia eu preciso estar disponível para os meus clientes. Então, se acontece alguma coisa com você ou a Medina, vocês vão me ligar. E quem paga benefício? Eu. Eu sou a pessoa que faz esse intermédio do tipo você toca e descansa. Quantas pessoas você já conheceu na vida que precisou receber um benefício e se enrolou? Por exemplo, seguro prestamista. Aquele seguro de financiamento, por exemplo. Eu tinha um parente que tinha um financiamento, esse parente infelizmente morreu e ele precisa receber o seguro agora. Terrível, dificílimo, burocrático. Existe uma pessoa na Prudential que é responsável por você simplesmente mandar os documentos. Inclusive é muito comum que o Life Planner, o corretor franqueado, ele vá até o hospital onde a pessoa está. Para quê? Para fazer o meio de campo com o médico. Para fazer o meio de campo com o hospital, para cuidar dessa parte burocrática. Meu maior papel aqui é pagar benefício, não é vender seguro. Isso é propósito. E aí quando você trabalha e entende o poder que isso tem na vida de pessoas, aí a coisa começa a mudar. A gratidão, principalmente, né? Daquela pessoa que sofre um acidente e você leva um cheque para ela. Isso muda tudo. E aí, Pedro, você tem alguma história, assim, de... Lógico, sem expor a pessoa, tal, mas... que você viu a Prudential transformando aí a vida de uma família que passou, infelizmente, por uma situação que a gente nunca planeja, mas acontece, aí teve essa retaguarda, esse respaldo da Prudential, que você pode compartilhar? Com certeza. Acho que não nos faltam, infelizmente, não nos faltam histórias negativas, né, em que infelizmente a pessoa não contava com proteção por algum motivo, mas nós temos histórias muito positivas também, né? A gente tem uma referência de uma história dentro da Prudential, de uma segurada que precisou passar por uma cirurgia, até então tudo bem. Uma cirurgia que ela precisou fazer era na parte das costas e infelizmente essa cirurgia, ela saiu, vamos dizer, não conforme o planejado. Só que não é um não conforme tranquilo, é um não conforme que causou nessa pessoa uma paraplegia. Ou melhor dizendo, uma tetraplegia. Essa pessoa, que a princípio estava combinado de fazer sua cirurgia e ir para casa, repousar normal, essa pessoa teve que ter a notícia que ela perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Uma pessoa que trabalhava. Uma pessoa que era mãe. E o que acontece aí? Quando a gente fala disso, que é um caso de tetraplegia, existe uma cobertura para isso. A maioria conhece, né, que é a cobertura de invalidez. Mas qual que é o diferencial ali? Quando o seguro ele é bem montado, ao invés de você ter um seguro de invalidez que tem ali 100 mil reais de capital segurado, que é o que muitas vezes você vai ter ali naquele seguro que você faz em outras instituições, ela tinha um capital segurado adequado para o momento de vida dela. E o que significa um capital segurado ser adequado para o seu momento? Isso é muito importante para você que hoje talvez tenha um seguro ou não tenha. O capital segurado adequado é aquele dinheiro que entra na sua conta se acontecer alguma coisa e ele te aposenta. Significa que nunca mais na sua vida você tem que preocupar em trabalhar. Nunca mais na sua vida você tem que preocupar em gerar renda. E além disso, ele tem que ser pensado para o fato de que uma pessoa que se acidenta, o padrão de vida dela não vai se manter o mesmo. Eu não sei se vocês conhecem, já conheceram alguém que se acidentou, teve algo assim, mas quantas consultas médicas não passam a acontecer de maneira rotineira? Psicoterapia, fisioterapia, reabilitação, consultas em São Paulo e em outros países, por exemplo. Você quer se reabilitar bem? Você pode pagar pelo melhor? Seu custo de vida vai aumentar. Sua casa vai ter que ser readaptada? Seu carro vai ter que ser readaptado? Vai. Infelizmente vai e foi.
Só que o seguro dela preparava ela para isso. Então, hoje esse é um exemplo de alguém que se planejou enquanto estava tudo bem, porque pensou que mesmo que estivesse tudo bem, o pior pode acontecer. Alguém esperava? Não. Mas resolveu a vida dessa pessoa. Fez fisioterapia, conseguiu recuperar grande parte dos movimentos. E assim foi. E trouxe paz, né, pra cuidar assim, infelizmente, mas focar na recuperação e não ficar pensando nos boletos. Exatamente. Enquanto tá lidando com uma situação difícil. Exato. Medina, forte, né? Você acredita que com essa nova geração, que é uma geração que tende a ser mais preocupada com os benefícios, né? Sim. Eu acredito que eles já têm uma visão de mundo diferente da nossa. Isso vai mudar? Essa realidade vai mudar? Eu acredito que sim, e eu já vejo que sim, na verdade. Esse movimento do aumento de pessoas com seguro de vida no Brasil, ele é reflexo de uma geração que sim está tendo mais escolaridade. A internet ajuda. Não podemos negar que muitos de nós nos tornamos investidores, por exemplo. Vou usar o exemplo do investidor. Eu me tornei investidor por causa da internet. Acompanhar figuras por aí, né? Quem que não acompanha? Desde o Primo Rico, naquela época, que era o único que falava, mas outros grandes influenciadores, Bruno Perini, Natália Arcuri, o economista sincero, que é o Charles Vicks, todos eles moldam hoje e estão mudando o cenário. Agora, o que é o bom? É impressionante o tanto que hoje você vê pessoas jovens se importando. E como nós, vamos dizer, né, modéstia à parte, nós somos jovens ainda, a gente tem um círculo que é de muitas pessoas jovens. Quando essas pessoas se disponibilizam para ouvir, é muito fácil assimilar que da mesma forma que você tem que cuidar bem do seu dinheiro para ele crescer, você também tem que proteger seu dinheiro. E seguro de vida significa proteger seu dinheiro, pura e simplesmente falando. Então isso tem mudado muito, Medina. Eu tenho uma grande parte de clientes na minha carteira que hoje são jovens, são solteiros, mas pessoas que entenderam que, se alguma coisa acontecer comigo agora, e minha independência financeira, né? Outra coisa que muda muito essa questão, cada vez mais você olha para você daqui 30 anos e você se faz a pergunta de quem que vai te aposentar. O governo vai nos aposentar? Não. Eu digo que hoje a insegurança é muito grande em cima da Previdência Pública do Brasil, né? Porque a pirâmide do Brasil está se invertendo, nada está sendo feito para mudar esse cenário, e nós já estamos vendo um cenário de que tem muita gente não mais contribuindo, se aposentando, e pouca gente contribuindo. Daqui 30 anos, quando nós estivermos nos aposentando, qual vai ser a situação? Tem perspectiva de que melhore essa administração no Brasil? Não, não tem. Não tem. Então, o que a gente tem que pensar? Todo mundo que entende sobre essa questão financeira trabalha para alcançar a independência financeira. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês com 45, 50, 55 anos, eu vou perguntar, na verdade, onde vocês se enxergam como família com 50 anos de idade? Vocês serão aquelas pessoas que querem trabalhar até ter saúde e pau na máquina? Ou vocês já se enxergam independentes financeiramente lá na frente, trabalhando porque é alguma coisa que agrega positivamente para vocês porque tem propósito, mas com liberdade de escolha? O que vocês pensam? Segunda opção, né, Medina? Já tem que começar a tirar o pé da bola, né, Pedrão? Exatamente. Porque, de fato, assim, para construir qualquer coisa no Brasil, o trabalho é muito árduo, né? Nada vem fácil, então gostaria de estar, entre aspas, aposentado, trabalhando por propósito, mas não com a necessidade financeira daquilo, entendeu? Uhum. E só pegando um gancho para eu não deixar passar, esse exemplo que você trouxe do que aconteceu com essa cliente, eu tenho um amigo que passou por isso. Ele é um brasileiro, trabalhava 30 anos atrás, fez uma carreira no jornal, no Correio Popular e tal, era diretor do jornal e recebeu diretor comercial, recebeu uma proposta para ir para o Japão. E foi, era daqui de Campinas, foi para o Japão. E foi para o Japão, ficou rico, fez a vida. E ele trabalhou 6, 7 anos lá, só que ele surfava nas ondas grandes de finais de semana. O nome dele é Alfredo Tanimoto, um cara que tem uma história de vida sensacional. E numa dessas ondas ele quebrou o pescoço e ficou tetraplégico.
E aí ele até lançou um livro que é sensacional, chama 2%, ele conta toda a recuperação dele. Mas resumindo a história, ele fez todo o tratamento no Japão, ele falou, só volto para o Brasil andando. E a possibilidade dele voltar a andar era 2%, por isso que o livro dele chama 2%. Só que a família dele toda estava aqui, então ele fez todo esse tratamento lá, pela tecnologia e qualidade dos hospitais que tem no Japão. Só que assim, voltou com uma mão na frente e uma atrás. Então, graças a Deus, o cara é muito bom, se reergueu, hoje ele é diretor, palestrante, é muito bem sucedido, assim, financeiramente, um profissional gabaritado, mas assim, tudo que ele construiu financeiramente de patrimônio nesse período, principalmente do Japão, ele, entre aspas, corroeu tudo para fazer esse tratamento. Sim. E voltou. Ele anda sem muleta, vive uma vida normal. E tem um testemunho muito bonito aí, que a palestra dele é uma das melhores que eu já vi na vida, porque é uma história real. Só que isso que você falou é real. Se ele não tivesse alcançado aquele patamar financeiro como diretor, acho que do segundo maior jornal do Japão, na época ainda não era tanto internet, né? O jornal impresso era muito forte no mundo. Sim. Talvez ele não teria tido o mesmo resultado ali. Então foi uma escolha. Então é um cara assim que com 30 e tantos anos era rico, com 40 e tantos anos estava recomeçando a vida do zero, na humildade, em São Paulo, sem garantia de nada. E se tivesse uma proteção, talvez ele teria tido o mesmo êxito e manteria ali o patrimônio. Então é uma questão que você trouxe, que é real, que é uma história muito próxima de uma pessoa que é meu amigo e que eu conheço, né? Então... Exatamente. E essa é a primeira pergunta que vocês me fizeram, né? Pedro, qual é a pergunta que você mais recebe? O que eu respondi? Eu já tenho investimentos. Para que eu preciso de seguro de vida? Tá respondida. Não nos faltam respostas por aí. Basta que a gente foque nelas. Elas existem. Infelizmente, isso pode acontecer. Né? Então, isso também traz um ponto muito legal, que muitas vezes a gente faz essa reflexão, mas uma pessoa bem de vida, um rico, precisa de seguro de vida? Claro que precisa. Por que o Luan Santana é cliente da Prudential? Por que o Fernando Sorocaba é cliente da Prudential? Pelo mesmo motivo de qualquer um que precisa, que preza por aquilo que você construiu. Eu digo que quanto mais a gente cresce, né, Gu e Medina, quanto mais a gente cresce na vida e monta, mais a gente tem que dar valor para aquilo, se a gente for sensato, só que mais inteligentemente nós temos que usar aquilo que a gente construiu. Então, por que o grande empresário contrata seguro de vida? Por que o milionário contrata seguro de vida? É porque seguro de vida é inteligência financeira. Ao contrário do que muitos pensam, o seguro de vida é o melhor amigo do mundo para o seu planejamento. Por quê? Porque ele é inofensivo. A característica de seguro de vida que pouquíssimos conhecem e confundem é que acha que o seguro de vida tem que entrar no lugar do seu crescimento. Pô, eu vou deixar de investir para fazer um seguro de vida? Longe disso. Todos precisam investir a maior parte do que conseguir. O que é o seguro de vida? É aquele percentual pequeno de um dígito dentro do seu planejamento financeiro que está quietinho, que se Deus quiser você não vai precisar usar nunca, mas se você precisar, ele tem uma característica de se tornar tão grande quanto todo o resto. E ele protege. E aquilo que você construiu está blindado. Isso é inteligência financeira. Essa história do Tanimoto é muito forte, né? Muito Imagina forte. você pegar todo o teu patrimônio e usar para recuperação. E a situação dele foi gravíssima, né? Era tipo 2% de chance de mudança. E ainda bem que ele tinha, né? Esse recurso financeiro ali, mas Exato. perdeu, conseguiu se reerguer, mas infelizmente a realidade do brasileiro É diferente. é diferente. Nós estamos falando de um acontecimento tão isolado, né, Gustavo? Tão isolado que, além de ser uma probabilidade pequena, e é mesmo, seguro é sobre isso, por isso que ele é barato. Se fosse probabilidade grande, seria caro.
Mas além de ser uma probabilidade pequena, aconteceu com uma pessoa que mentalmente é muito iluminada e tinha prosperidade na vida. Os outros 99,99% das tragédias que a gente conhece, infelizmente, não tem esse final. O final é o colapso financeiro, é a dívida, é o nome no Serasa, é o pai e a mãe tendo que ajudar. Exato. Se é que pode ajudar, é vaquinha na internet, é depressão, é o fim. Falência financeira, que a gente chama, ela leva à falência emocional. E isso leva a qualquer outro tipo de catástrofe também. É verdade. Pegando um exemplo oposto, tem um irmão lá da igreja, de quando eu fazia o discipulado, ele estava se recolocando no mercado como office boy do iFood, mas ele era autônomo, sofreu um acidente, quebrou braço, perna, ficou um ano parado, e um ano a galera ajudando na vaquinha ali, Exato. cada um contribuindo com um pouco, porque não tinha nada, né? Não tinha registro, não tinha reserva, não tinha... Então, assim, infelizmente, assim, tem até profissões que a pessoa tá mais suscetível a isso, né? Muito mais. Acidentes de moto, enfim. Exato. E, Pedrão, mas e aí? Falando aí do empreendedorismo, assim, você saiu da carreira, assim, do CLT para o empreendedorismo, tal, numa empresa séria, numa empresa que tem história mundialmente, numa marca que é consolidada, que tem boa reputação, que é a Prudential. Só que assim, aí a Medina, a gente sempre faz aquela perguntinha ali, o que não te contaram, né? Porque assim, a gente é CLT e eu assino embaixo tudo o que você falou. Pô, crescimento por um CLT, principalmente aqui no Brasil, é muito mais difícil e demorado. Difícil não, mas demorado do que um empreendedor. Uhum. Mas assim, o empreendedor, você acredita muito ali na visão de futuro, você vê as possibilidades, analisa, mas quando você entrou como um franqueado da Prudential, e poderia ser de qualquer outro negócio, você investiu valor, investiu tempo, dedicação, mas não recebeu uma garantia de sucesso, né? Sim. E o empreendedor, a gente vê que todos que nós trouxemos aqui sempre tem uma particularidade, um estado mental diferente, que a carreira de CLT, ela não te coloca nessa pressão. Teve alguma coisa, assim, algum momento que você, não imaginava, ou sei lá, alguma experiência assim, que você queira compartilhar? Que uma coisa é você CLT e eu quero empreender, aí você se tornou esse empreendedor. Tá certo que você já tem essa base na sua família, através do seu pai e tal, mas teve alguma particularidade aí que você quer compartilhar com a gente? Tem uma particularidade, sim. Mas eu digo que quando a gente conhece esse modelo de negócio, que é o modelo de negócio que eu tô hoje, é um trabalho que vocês ou você que está em casa pode imaginar que não é nada simples de fazer. Pô, você vende seguro de vida? Vamos dizer que é grande parte do meu trabalho. Muito Sim. mais do que acompanhar uma carteira de clientes e estar presente e visitá-los e pagar benefício, mas a gente tem que pensar que o nosso trabalho, ele tem uma prospecção ativa. Significa que uma vez que você pensou no seu amigo que pode fazer sentido para ele, quem vai ligar para ele sou eu. E eu vou convidar ele para que ele conheça como funciona. Essa parte não é para qualquer um. Não é todo mundo que consegue trabalhar com vendas. Não nos faltam exemplos de outros podcasts e grandes ícones, Flávio Augusto, por exemplo, falando sobre prospecção. É para qualquer um? Não é. Só que qual que é o ponto positivo? A gente entra sabendo. Então, o diferencial do modelo da Prudential é que eles fazem questão de falar para você da maioria das coisas que vai ser difícil. É difícil trabalhar com vendas. É dificílimo. Sim. Mas isso a gente entra sabendo. Que a gente vai trabalhar muito mais, que a gente precisa ter uma mentalidade, uma resiliência, uma recuperação psicológica muito forte. Isso a gente entra sabendo. É quase que em determinados momentos, uma antivenda que é feita para você. Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? E o processo é muito criterioso para definir se, é bom para você, porque tem que ser bom para você, né? Por acaso você vai querer contratar um funcionário que não vai performar bem? Não. É a mesma coisa. Agora, o que não te contam, que é uma surpresa, vamos dizer. O que não te contam é que para você começar nesse trabalho, imagina de onde você começa. Com as pessoas que você conhece. Sua família, aqueles amigos mais próximos, antigos colegas de trabalho.
Onde mora essa surpresa que não é positiva? É que você vai esbarrar em pessoas que você julga muito próximas que não vão querer te ouvir. Por que elas não querem te ouvir? Por todos os motivos que eu já falei aqui até agora, nesses últimos minutos. Porque culturalmente o brasileiro ainda não está tão preparado para isso. Olha que surpresa interessante. A gente, na maioria das vezes, é muito melhor recebido por uma pessoa, por exemplo, que você recomenda. Imagina que você vai recomendar meu trabalho para um amigo seu. Você vai falar assim, ó, ouve o Pedro. Ele vai te ligar. Hora que eu ligar pra ele, o que ele vai falar? Não, Gustavo já me avisou aqui, vamos marcar sim, eu vou te receber, vem aqui no meu escritório. Do que você ligar, por exemplo, pra um grande amigo que tá fora do contexto, ou um familiar seu e falar assim, ó, eu fiz um movimento agora na minha carreira e eu trabalho agora com planejamento financeiro, proteção em vida. Eu queria te apresentar. Às vezes você vai entender que essa pessoa não vai te ouvir. Ela não vai agendar com você. Então, por mais que em algum momento a gente tenta passar, né, essa ideia, você não está preparado para isso muitas vezes. Para não ser recebido por uma pessoa que você jurava que ia te receber. Então, o que não te contam? Não te contam que vai ser dessa maneira. Ou não te contam e tentam te contar, mas você não consegue acreditar. E aí depois você vai viver isso e depois tá tudo bem também. O tempo de cada um, eu digo que é diferente nessa questão de aculturamento. Muitas vezes, eu tenho alguns exemplos. Em 2016, entrou o Bitcoin. 2015, você comprou o Bitcoin em 2016? Eu não. Nem eu. Você comprou, Medina? Queria ter comprado? Olhando pra trás, gostaria, sim. Agora que você já entendeu, né? Você, em 2016, tinha outra cabeça. Lógico que eu queria ter comprado o Bitcoin, ter uma valorização de mais de 1000%. A maioria de nós tivesse colocado 10 mil reais em Bitcoin, estaria rico hoje. Por que você não comprou? Faltou uma recomendação de alguém que você confiava? Faltou mais maturidade naquela época? Sim, pra mim faltou. Eu achei que Bitcoin não ia virar nada. Um monte de gente achou, né? Sim. Então, essa analogia ela é poderosíssima. Por que você não fez isso lá atrás? Por que você não trabalhou Falando de mim, tá? Por que você não trabalhou desde os 12 anos? Trabalhou com alguma coisa que você conseguiria, que aí você já foi juntando, você nem pagava aluguel, olha que bom que ia ser. Por que você não falou pro seu pai de pôr num serviço com 14 anos, já que você não pagava aluguel, você ia juntar facilmente 20 mil reais, 30 mil reais por ano ali, de boa. Olha a diferença que isso faria. Você não fez isso porque você não tinha maturidade para isso. Porque não teve alguém que você confiava, que era um espelho, e falou para você fazer. Então tem as duas partes, o externo e você. Por que você não quer ouvir sobre seguro de vida hoje? Por que você não quer aprender sobre educação financeira? Ou porque ninguém te recomendou, ninguém que você confia, ninguém que é referência para você, ou porque você não tem maturidade suficiente para isso. Então, geralmente, é isso que move. Aí sim. É porque, na verdade, a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente. Exato. É uma negação. Não, vou pensar positivo, que vai dar tudo certo. Vamos falar disso rapidinho? Eu sempre falo isso para os meus clientes porque existe um momento em que eu tenho que fazer exatamente essa pergunta para ele. Eu tenho que falar o seguinte: tudo bem, entendi que sua família é essa, entendi que sua situação financeira é essa. Imagina que você sofreu um acidente e você não consegue mais trabalhar. Como que fica a sua situação financeira? Fala para mim se não é algo que todo mundo deveria se perguntar. Todo mundo precisa se fazer essa pergunta. E se meu marido ficar doente? O que acontece comigo? E se minha esposa ficar doente? O que acontece com a casa? Ninguém faz. Por que ninguém faz? Agora é neuro. Porque pensar numa situação dessa é extremamente doloroso. Extremamente doloroso. E o que a sua mente vai fazer quando você estiver de boa pensando em alguma coisa que consome energia? Fuga. Seu cérebro não quer gastar essa energia. E aí logo você se vê pensando em outra coisa. Nunca chega a hora de pensar nisso, a não ser na hora que eu tô na sua frente e eu te pergunto. Aí você tem que se responder. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Existem aí algumas comorbidades que você falou que daí não é possível. Por quê? O que acontece? Eu tenho essa pergunta, mas eu digo assim, sei lá, eu tenho uma tendência a ter uma doença neuro, por exemplo. Sim. Pode ser que eu tenha. Ai, Deus que me livre. Pode ser. Mas assim, a gente não sabe. Mas aí suponhamos que eu fiz lá os exames e não passei. Mas eu tô saudável hoje, na minha perspectiva, né? Sim. O que poderia atrapalhar, por exemplo, eu não conseguir? O que poderia intervir na sua aprovação, né? O que poderia intervir? Vamos dizer que quando você tá pleiteando ser aprovado pela Prudential, você vai passar por um questionário e
Também, dependendo das respostas desse questionário, a Prudential pode pedir entrevista médica. Ela pode pedir coleta de exames também. Acontece. Por que isso? Podem existir pré-condições com você que vão fazer com que o seu risco seja maior no longo prazo. Então, toda seguradora tem uma parte de ciência muito grande por trás dessa questão médica. Existem setores especialistas em dimensionar o seu risco. Porque seguro nada mais é do que o risco, né? Qual que é o risco de você sofrer um acidente entre agora e o resto da sua vida? Existe uma estatística para isso. E é exatamente ela que gera o valor do seu seguro. É baixa, você já vai me responder. A probabilidade é baixa. Por isso que seu seguro é barato. Se eu soubesse que ia acontecer, primeiro, você ia querer fazer o seguro hoje. Segundo, eu não ia querer te vender. Porque eu sei que eu vou ter que pagar. Sim. Entende? Mas vamos responder sua pergunta exatamente. Existem condições, existem comorbidades que se você as tem, significa que o seu risco sobe muito. Então, o que na maioria das vezes acontece? Que a seguradora sobretaxe você porque você tem essa comorbidade. Vou te dar um exemplo. Se você tem diabetes. Se você tem, por exemplo, um histórico de câncer na sua vida. Por exemplo, tive câncer há 15 anos atrás. Se você tem asma. Se você, enfim, várias. Todas elas vão ser avaliadas e em cima disso a Prudential vai dizer o seguinte, eu aceito comprar o seu risco, você pode ser cliente, só que o seu seguro vai ter uma sobretaxa. Isso é muito comum. Sim. Agora, em casos mais extremos, por exemplo, você infartou o ano passado. Você teve um diagnóstico de câncer há 2 anos. Você não vai ser cliente. Tá? É assim que funciona. Então, geralmente, a seguradora vai falar o seguinte, um episódio de câncer, por exemplo, ele só vai ser reavaliado daqui 5 anos. É muito comum. Isso. Daqui 5 anos você pode cogitar ser cliente da Prudential. Hoje, você não pode ser. Porque o seu risco é alto demais a ponto dela nem querer fazer o seu seguro. Só que é aí que gera a principal reflexão, Medina. Porque o que acontece? Esses dias eu fiz uma pergunta, eu e a Lari, a gente estava bolando o roteiro de um vídeo e eu falei assim, nesse vídeo eu quero fazer a seguinte pergunta, inclusive no meu Instagram vai estar lá em breve. Eu vou te desafiar a entrar numa ala hospitalar de câncer. Hoje, você vai entrar numa ala de câncer, vão ter lá diversas pessoas diagnosticadas. E aí você vai chegar para uma delas, ou para todas. E você vai perguntar assim, você achou que você ia estar aqui há 6 meses atrás? O que na concepção de vocês a maioria vai responder? Sim ou não? Não. Não. É. Você acha que você vai estar numa ala de câncer daqui 6 meses? Deus quiser, não. Se Deus quiser, você não vai estar nunca. Sim, Mas sim. todo mundo vai responder que não. Por isso que, se você acha que não e realmente você está saudável, seu seguro é barato. Te proteger contra um diagnóstico de câncer é barato porque a probabilidade é baixa. E onde é a reflexão que eu quero chegar? Se você for esperar você achar que você vai ficar doente para fazer um seguro, só tem 2 possibilidades. Possibilidade número 1, você nunca vai ficar doente e graças a Deus você nunca vai precisar do seguro. Só que a possibilidade número 2 qual é? É que você vai ficar e aí você não vai ter seguro. E aí já era. Aí ninguém vai querer comprar, ninguém quer fazer seguro de um carro batido. Exato. É a mesma possibilidade. Então, qual que é a mensagem principal quando o assunto é saúde? Porque muita gente entra nesse mérito. Saúde, eu tô bem, mostro o braço, eu faço crossfit, eu faço academia, tá maravilhoso, eu tomo suplemento. Seguro você faz quando você pode. Não quando você quer e não quando você acha que você vai precisar. Você faz porque você pode e tem alguém querendo comprar seu risco. E seguindo nesse Verdade. raciocínio, a melhor coisa a se fazer é fazer jovem. Exatamente. Você tá saudável, vai pagar barato no seguro. Exatamente. E é barato, né? É barato. E aí uma pergunta. Sou jovem, sou mesmo. É mesmo. E realmente é. Sou saudável, quero fazer o meu seguro tá lá, tá ok, dá pra eu fazer um investimento barato. Tem mudança no valor do seguro ao longo do tempo? Como funciona essa questão? Quanto mais jovem você é, mais inteligente financeiramente é você fazer seu seguro. Por quê? Porque você nunca vai ser mais jovem do que você é hoje. Exato. É a mesma coisa de começar a investir. Qual o melhor dia pra você investir? Ontem. Há 10 anos Sim. atrás. Comprar Bitcoin em 2016. Já foi. Infelizmente já foi. Qual o segundo? Hoje. Por quê? Porque dentro da Prudential, o que não acontece na maioria das instituições é que o seu plano congela a sua idade e congela o quanto você paga ao longo do tempo. Então você tem que ter ideia que você, às vezes, com 20 anos, você pode ter um plano que dura 30 anos. Significa que você congelou a sua idade e a sua saúde pelos próximos 30 anos.
Pedro, existe melhor que isso? Sim. Existem planos que são vitalícios. Existe um seguro que você só contribui com ele numa faixa específica de tempo, 10 anos, 20 anos, por exemplo, e depois que você para de pagar por ele, você está protegido para sempre, por aquela mesma proteção. Onde mora a inteligência financeira? Você tomou essa decisão enquanto o seguro é barato. Enquanto você é jovem, enquanto você está a 1000 por hora trabalhando. Isso é inteligência financeira, porque lá na frente, quem de 50, 55, 60 anos não quer se proteger contra um ataque cardíaco? Contra um câncer de mama? Todo mundo quer. Pode ser. Só custa mais caro. Você não resolveu esse problema enquanto você era jovem. Infelizmente, você não tinha informação. Perfeito. Se tinha informação, aí você errou. Infelizmente, você errou. Mas se você tem informação, você tem condição, você precisa tomar essa decisão. Essa parte é legal demais de falar sobre isso. Por isso que tem vários clientes que são muito jovens. Porque quanto mais você tem a cabeça no financeiro, melhor você vai usar seu dinheiro. De novo, mais inteligentemente você usa o seu dinheiro. Então agora é mais barato do que lá na frente. Perfeito. Tá? E o que é legal demais é quando você olha para esse horizonte, significa que o valor não vai aumentar porque você está ficando mais velho. Corrige por inflação. Aí tudo é corrigido por inflação. Mas não é aquele negócio de, a Medina de 35 vai pagar mais caro, tá? Se prepara. Não é assim. Congela com 35. E onde, de novo, é a vantagem? Congelar sua saúde. Ninguém nunca ouviu falar de congelar sua saúde. A maioria tá acostumado com aquele plano de 1 ano, né? Tipo um contrato de aluguel de 1 ano ou um plano de saúde. O que acontece o ano que vem? Renova. E no ano seguinte? Renova, renova, renova. Se a sua saúde piorar de um ano para o outro, sobretaxa. Quando você congela a sua idade por 30, 20 anos, pode acontecer o que for com você. A seguradora não pode cancelar seu seguro. A seguradora não pode te sobretaxar porque você ficou doente. Por quê? Porque você teve a sua idade congelada. Você fez o seguro enquanto você era jovem. Por isso que eu sempre digo, qual que é o bilhete dourado, Larissa, para um bom seguro de vida? Juventude, saúde, acabou. Isso significa que, Samuel, você tem que fazer um seguro. Achei que ele tivesse. Achei que ele tivesse. Que tá barato, você pode congelar a sua idade de 18, né? Que você tem 18, 19, novinho. Exatamente isso. Já vai receber exatamente o contato esse do ponto. Pedro. Já vai receber. Se a partir da conversa de hoje ele não quiser fazer, aí eu não sei mais o que eu posso fazer, tá, turma? Eu vou ter que largar meu emprego, tá? Beleza, Samuca? É isso aí, galera. Você tá acompanhando aqui? Já segue as redes sociais, curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo que precisa fazer um seguro e ficar atento. Porque, na verdade, a gente não fica contando com o caos, né? Não. Ninguém tá contando com o caos, mas tem que pensar, né, amor? Porque pode acontecer. Tem que pensar, Pedrão. Eu acho que assim, a pandemia, eu acho que nesses aspectos financeiro, de proteção, melhorou muito a mentalidade do brasileiro. Que as estatísticas que você trouxe comparado com o Japão, Estados Unidos, ainda é muito baixo. Sim. Mas de fato mostrou que o país, a população, 1% ali que tem a estrutura para manter mesmo uma situação adversa, e geralmente para manter essa situação adversa o preço que se paga é muito pesado, né? Sim. É uma história de vida ali, igual a história desse amigo meu que aconteceu com ele lá no Japão, e ele se recuperou, graças a Deus, mas assim, os 10 anos de trabalho foi jogado, entre aspas, fora, porque surgiu uma emergência que era o alvo principal. Sim. É aquela frase, você tem vários problemas até você ter um problema, que é o de saúde. Quando você tem um problema de saúde, tudo aquilo que você chamava de problema já não é mais um problema, some. Exato. Até você resolver aquele. E é caro. No Brasil tudo é caro, assim. É o que eu falo, não adianta... Que essa é a mentalidade que eu tive quando eu era jovem. Você ainda é jovem. Você é jovem. Sou jovem. Mas a gente nunca pensa nisso, entendeu? Não Porque pensa. tô bem, tô saudável, tô treinando, tô isso, tô aquilo. Mas adversidades, infelizmente, acontecem, né? Sim. E tem que estar... Não é planejar para a adversidade acontecer, é planejar para nunca usar. Exatamente. Mas se um dia, o famoso se que você não quer que aconteça, Sim. mas é importante você estar resguardado. Com certeza. Principalmente se você é um chefe de família, uma
marido, uma esposa, igual você trouxe, com filhos que Exatamente. dependem de você, que são adolescentes, que ainda não estão economicamente ativos, né? Uhum. Então eu acho que você trouxe muita conscientização Exato. do que é o mundo real, porque Sim. acidentes e diagnósticos ruins acontecem todos os dias, né? Todos os dias. E você acha que só acontece com os outros, né? Só Sim. que tem uma informação importantíssima aqui. Pro resto do mundo, que são as outras 8 bilhões de pessoas, o outro é você. É isso que você tem que pensar. E você me lembrou de uma brincadeira agora, que eu vou usar vocês dois agora pra fazer essa dinâmica. Samuca, você namora? Diz pra mim. Não, solteiro. Então é com vocês mesmo, tá? Eu imagino que você tem seu carro, dia a dia você tá na correria, correto? Sim, sim. E você também tá na sua correria ao longo do dia. E agora nós vamos imaginar o seguinte, seu carro tem um step. Não tem um step? Tem Alguma step. vez, você tem quantos anos, Gu? Tenho 40. 40. Você já teve que trocar um pneu do seu carro na vida? Há 10 dias atrás. Há 10 dias atrás. E antes disso, fazia tempo que você não trocava? Ah, fazia. Já troquei outras vezes, mas daí já fazia alguns anos, Eu imagino que sim, né? Vamos imaginar que você, como a maioria do brasileiro, nunca trocou um pneu de carro? Aham. Nunca troquei. Eu vou falar por mim. Nunca furou um pneu do meu carro até hoje. Ah, é? Já furou de amigo meu, a gente tava ali e trocou pneu. Do meu nunca furou, eu tenho 32 anos. E eu sou investidor. Você é investidor. Cara, por que você não tira esse step do seu carro e vende? Deve custar uns 3 mil reais, 4 mil reais. Você usa pouquíssimo, cara. Vamos imaginar que você nunca usou, beleza? Igual o brasileiro. Vende o step do seu carro. Investe esse dinheiro. Fica sem. Você nunca usou. Aí vamos imaginar que ele fez isso. O que você vai falar pra ele? Que tá andando agora pra cima e pra baixo, viajando, sem step. Como você ficaria? Você, por exemplo, em casa e ele viajando. O que você falaria pra ele? Que ele é louco, né? E se acontecer alguma coisa? Se estourar o pneu dele, como é que ele faz? Fica na rua. Isolado, sem ninguém, sem o step. Meu Deus, não pode andar sem step. E o step da sua vida? Tá dentro do seu carro ou você não tem? Ou você vendeu ele porque vale mais a pena vender? O seu marido, a sua esposa, tá andando sem step no carro. Só que pra vida. Você tá sem step na vida e vocês não se provocam com relação a isso. Você não cobra do seu esposo, que é provedor, que ele tenha o seguro de vida. Você não cobra da sua esposa que trabalha, que ela tenha seguro de vida. Você nunca cobrou ela. Vocês passam dias e dias ali trabalhando no redemoinho da vida e não se cobram disso. Vocês estão andando sem step faz 30 anos e ninguém se incomodou. Por quê? Cultura. De novo, sem seguro do seu carro você não fica, eu garanto, né? Cultura. Seguro do carro, seu pai não vai te deixar desde Saiu da loja, já de seguro. Por quê? Se amassar o carro, às vezes é 5 contos você recebe. E quem tá dentro do carro? Ficou paraplégico. Aí não tem como. Então o seguro é o step da sua vida. E você tem que cobrar sua esposa, você tem que cobrar seu marido de ter um seguro adequado. Porque se acontecer alguma coisa com ele, o culpado é você. De culpado não, desculpa, o atingido é você. Né? Sim, sim. Parcialmente culpado você é se você for complacente com alguém que tá disponível pra você, que é dependente financeiro seu e essa pessoa não tem proteção. Isso me lembra de uma outra história que eu vou contar agora, que é o seguinte. Pedrão é Agora muito foi- bom, né? o Pedrão foi Agora pedrado pegando agora. No íntimo. Seguro de vida tem Forte. que ser assim, porque senão você não reflete. E agora, essa outra história me remete a uma outra pergunta, que eu acho que já deve ser a pergunta top 3 ou top 4 que mais fazem. Pedro, o provedor sou eu, na família. Minha esposa não precisa de seguro de vida. Ou vice-versa, né? Meu marido, ele trabalha em outra coisa, eu ganho mais que meu marido, é muito comum. Eu tenho Sim. minha clínica, eu tenho meu estúdio, eu ganho mais. Meu marido não precisa não, só eu. Existe um caso que também é um outro, só que esse não teve um bom final, tá? Ao contrário do que eu contei. Existe um casal com 3 filhos, e esse casal era um casal bem de vida, os filhos já adultos, e esse casal dispunha de 4 apartamentos. Um apartamento em que morava o pai e a mãe, e mais 3 apartamentos, um para cada filho. E um belo dia, esse casal foi a uma consulta médica de ginecologia padrão que a mulher faz, e aí, ali, num dos exames tradicionais, ela descobriu ali um carcinoma
no útero. Um câncer de útero. E esse tratamento de câncer, ele durou por 7 anos. Ao longo de 7 anos, essa família que dispunha de 4 apartamentos, ela vendeu o primeiro apartamento para tratar o câncer. Ela vendeu o segundo apartamento para tratar o câncer. Ela vendeu o terceiro. No fim, moravam todos em um apartamento. 3 apartamentos foram dilapidados, porque quando o assunto é você ouvir que a sua esposa tem 1% de se salvar de um câncer, o que você não vai dar por isso? Não existe o que você não vai fazer. Ou vice-versa. Não existe algo que você não vai abrir mão pela vida de um familiar seu. Essa é a história triste sem seguro de vida. Quando o seu seguro de vida não está dimensionado para você ter acesso ao melhor e por um tempo programado, que é o mínimo, o que acontece? Dilapidação de patrimônio. Muito parecido com a sua história, só que agora voltado para doenças graves. Sim. Então essa é a resposta da quarta pergunta. Por que minha esposa precisa de seguro de vida? Simples. Se ela ficar doente, o impacto é em você. Se o seu marido ficar doente, é você que é impactado. É isso aí. A verdade é o seguinte, Reflexões. nós queremos evitar esses pensamentos, mas tudo aquilo Sim. que você evita de pensar agora, enquanto você tem saúde, você vai ter que pensar no pior momento. Quando você já estiver se desfazendo de tudo aquilo que você construiu. Exatamente. Então, em algum momento, você que é responsável, você já toca várias responsabilidades na vida. Várias. O empreendedor, ele tá o tempo todo pensando no que pode dar errado e o que pode dar certo. Não é? Sim, Pensa sim. vocês, e se aquilo lá der errado? E se aquilo lá der errado? Qual que é a ação de contramedida? Problema, contramedida. Problema, contramedida. Problema, contramedida. O engenheiro, o médico, eu sou seu médico. Tem uma chance pequena na sua saúde de alguma coisa dar muito errado. Vamos caprichar nesse exame? Custa 10 mil reais. Vamos fazer esse tratamento? Você vai fazer. Seguro. De novo, existe um PFMEA, como eu digo na engenharia, existe uma análise de causa e efeito na sua vida que está piscando em vermelho, sem parar. Me ajuda, tem que ter contramedida, tem que ter contramedida, e você não faz. Mas se você tivesse que apresentar esse trabalho pro seu chefe ou pro seu sócio, certeza que você não deixaria passar. É verdade. E Pedrão, público-alvo prudation. São pessoas, todos, né? Todos têm que se planejar. O público-alvo é algo interessante, né? Quem é o público-alvo de um seguro de vida? Vamos dizer que existe uma diferença entre quem é o público-alvo e quem realmente precisa. Quem precisa? Todo mundo. Todo mundo que está vivo, até seu filho, precisa. Não nos faltam exemplos, mas o público-alvo tem que ser uma pessoa que tem condição de alocar aquele percentual pequeno da renda dele para uma proteção. Infelizmente, não é a maioria do brasileiro. A maioria do brasileiro, ela não tem condição de ter seguro de vida, então ela tem que assumir o risco. Quem é o público-alvo, então? Quem tem poder para alocar isso, para garantir isso. Porque, infelizmente, tudo no Brasil é assim. Né? Até para se proteger de tragédia, custa dinheiro. Sim, Tudo custa dinheiro. Então, sim, realmente, esse é o público-alvo. Enquanto ele falava aqui do step, do carro, eu fiquei pensando, meu sobrinho super jovem comprou uma moto. Aí a gente pensa no pior, no questão, nossa, pode ser roubado e tal, vai acontecer um acidente e tudo mais. O que ele faz? Ele compra a moto, põe a moto no seguro. Exato. Mas ele não tem seguro. Ele não tem um seguro de quebra de ossos, por exemplo, que vai falar pra ele que se ele fraturar um braço, existe benefício pra isso. Ele não sabe que existe também. Agora ele vai saber porque você vai contar pra ele. Gente, mas por que a gente é assim, né? Porque não temos informação suficiente. Isso é muito... A gente fica, não, vai pegar essa moto? Põe no seguro essa moto, seguro. Porque senão você pode ser roubado. Mas Exato. o fato é que você pode correr um acidente, né? Ainda mais. E em questão da moto é ainda mais perigoso, né? Mais perigoso. Deveria ter ali do lado do seguro da moto um consultor como você. Exatamente. Alguém ali do lado vai falar, olha, você tá pensando na moto, mas vamos pensar em você também. Nós vamos chegar nesse ponto, com certeza. Não vai ser simples, mas existem pessoas Porque muito é determinadas necessário. trabalhando nisso. Mas conscientização é tudo, né? Por isso que a Prudential é amigo recomendando amigo, família recomendando família. A partir do momento que você se preocupa com seu sobrinho, aí ele vai conhecer. Agora, se você ou não se preocupar, ou não tiver, vamos dizer, a proatividade de comunicar, existe algo que vale a pena você conhecer. Aí ele corre o risco de sofrer um acidente, como todos sofrem, né? Infelizmente, e não ter benefício. Porque a grande verdade é que se você depender de um auxílio do governo, gente,
está cada vez mais difícil, né? Sim. A política é muito incerta, mas aquilo que você faz para o seu futuro tá mais na sua mão do que na mão do outro, né? Exatamente. Pedrão, bate-papo de hoje, meu irmão, foi muito top. Esclarecedor. De verdade, esclarecedor. Você trouxe muitos aprendizados para nós aqui. Reflexões profundas. Falamos que teríamos reflexões, né? Sim. E cumprimos. Para você aí, ó, que tá nos assistindo, reflita sobre todo o conteúdo aí que o Pedro compartilhou, porque são visões e que muitas vezes na correria, no estresse da vida, a gente sempre mirando ali nos boletos, não para pensar nessas possibilidades, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por alguma adversidade e não teve o respaldo. Então a Prudation, ela tá aí para isso. Aqui tá as mídias sociais do Pedro para você entrar em contato. Mas, Pedrão, antes da gente terminar, a gente sempre faz a pergunta final, Pedrão. É aquela assim, ó, olhando na câmera aqui, Pedrão, para você compartilhar a mensagem que tá no seu coração. Seja de vida pessoal, profissional, para todos que estão nos assistindo, essa vira corte. Busque conhecimento sempre. Busque se cercar de pessoas que fazem bem para você e que te agregam e que potencialmente são melhores do que você. Busque fazer algo que te dê prazer. Busque fazer algo sobre o qual você se olhe e entenda que essa é a pessoa que você queria ser há algum tempo atrás. Felicidade, na minha visão, é consequência de buscar tudo isso. Aí sim, hein, Medina? Galera, curte, comenta, compartilha, segue as nossas redes sociais e até a próxima. Valeu.